Tudo bem? Boa noite a todos, graça e paz. Queremos estar comentando um pouquinho com vocês essa noite sobre o chamado de Deus. Podemos dizer que Deus tem um plano para cada vida, Deus tem um plano para cada pessoa, e Deus tem um plano para a vida de cada crente, individualmente no Senhor Jesus. Ele tem um plano para a igreja, ele tem um plano para obreiros, mas na individualidade, ele tem um plano para a sua vida. E o chamado de Deus não envolve somente o maravilhoso propósito para nós por toda a eternidade, mas também temos uma expressão desse chamado sobre a terra agora. É claro que Deus tem algo para as nossas vidas para a eternidade, mas Deus tem um chamado para a minha vida, para a sua vida também aqui na terra. E é sobre isso que eu quero mencionar com você. Eu vou estar usando a Bíblia, a versão no celular da My Bible, tá? Para estar lendo com vocês, porque eu tenho algumas versões a mais nela, além da que está aqui na minha mesa e da que está na minha mão. E o texto que nós temos em mãos é 2 Timóteo 1, versículo 9, tá? E eu vou usar a versão do celular, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, e o texto vai dizer que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Isso na NVI, na nossa NVI. Agora, King James Fiel diz que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. A João Ferreira de Almeida, com números de Strong, vai dizer que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Segundo as nossas obras, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Então, é um santo chamado, tá? Não é um chamadozinho qualquer, não é uma coisa simples, não é uma coisa que você... Não, Deus tem um chamado especial para a sua vida. Talvez seja esse o motivo porque o inimigo quer estar interrompendo esse ministério na sua vida. Ah, eu não sirvo para nada. Não, eu quero dizer para você que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. E ainda eu quero dizer para você algo que o chamado de Deus, ele já estava planejado. Vamos olhar Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, livro de Efésios, capítulo número 4, versos 4 e 5, e vai dizer assim: há um só corpo e um só espírito, como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, Efésios está dizendo que o chamado é um só. Deus chamou a todos para a graça, para conhecer a verdade, mas também permitiu, na sua livre vontade, que você escolhesse aceitar o chamado ou não. Muitas vezes nós estamos em determinado trabalho e alguém nos chama e nós respondemos oi, mas nós não deslocamos e vamos até lá aonde está a pessoa para estarmos demonstrando que escutamos a sua voz. Não quer, só queremos respondemos, mas não damos a mínima de atenção. E a chamada de Deus, o texto vai dizer que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos. E esse chamado de Deus tem algo. Ele vai estar dizendo que escolheu-nos para que fôssemos santos e irrepreensíveis aos seus olhos. Deus não está escolhendo você por apenas escolher. Deus está te escolhendo você por um motivo. E então valorize essa escolha, essa chamada que Deus investiu em você, para que você possa continuar servindo ao Senhor Jesus. Então ele nos chama antes da fundação do mundo para que fôssemos separados para ele. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vamos ver o texto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então, não é qualquer um, tá? Para que vocês possam declarar os louvores daquele que lhes chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entendeu o que Deus está fazendo, o que Deus está dizendo para você nesta noite? O que Deus está querendo falar ao seu coração nesta noite? E um segundo motivo porque Deus nos chamou aqui é para que cumpramos o seu propósito. Assim sendo, não me envergonho de testificar sobre o nosso Senhor, o qual nos salvou e nos chamou a uma santa vocação, entendeu? O nosso propósito é evangelizar e mostrar ao mundo que o Senhor existe. Você acredita em Deus? Crê que Ele existe, que Ele reina, governa e é Senhor da sua vida? Ou ainda não é Senhor da sua vida? Então, o nosso trabalho na Terra, Paulo está dizendo, Paulo, um servo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Paulo está dizendo, num chamado geral, nós somos escravos de Cristo. Ele vai dizer assim, 1 Coríntios capítulo 7, verso 22 e 23, aquele que era escravo ao ser chamado pelo Senhor, liberto do Senhor. Semelhantemente, aquele que era um homem livre ao ser chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um preço. Quem era escravo é livre, e quem é livre agora, ao ser chamado, passa a ser escravo do Senhor. Um chamado especial. Alguns são chamados para ser apóstolos, profetas, doutores, pastores, professores, missionários. Há uma sequência de chamados para ir lá fora, para contribuir. Não sei de que forma o Senhor lhe chamou. Eu só quero que você permaneça naquilo que você foi chamado. Há um chamado específico. Por que Deus nos chama? Porque o mundo se encontra em trevas. O mundo jaz no maligno. Então, ele nos chama porque há uma urgência de levar o evangelho até o fim, aos confins da terra. Porque as pessoas estão famintas e necessitadas. Ao ver as multidões, Mateus 9:36, ele vai dizer que ele teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Nosso mundo está complicado a cada dia. E outra coisa, porque o tempo é curto. Porventura vocês não dizem ainda que há 4 meses antes da colheita? Digo-lhes, entretanto, no entanto, para vocês abrirem os seus olhos e olharem para os campos, já estão maduros para a colheita. Livro de João, capítulo 4, e o verso 35. Quando somos chamados, nós somos preparados por ele. Venham, sigam-me, disse-lhe Jesus. Farei de vocês pescadores de homens. É ele quem chama, então é ele quem prepara, é ele que dá o preparo a vocês. Há algo da nossa parte? Sim. Nós temos que estudar, temos que ler, nos atualizarmos, sim, mas Deus que nos dediquemos à leitura da Bíblia Sagrada, nós temos, então, está se cumprindo nessas vidas porque ele vai nos capacitar. Somos ensinados por ele. Somos enviados por ele. Que você possa, nesta noite, estar pensando na seriedade do seu chamado. Que o Senhor lhe ajude, que o Senhor lhe oriente, que o Senhor lhe abençoe e lhe mostre o seu favor e a sua graça, para que entenda que Deus não está brincando ou nunca brincou quando lhe chamou para a sua obra. Deus está contando com você para que a seara, a colheita seja feita, para que outros conheçam ao Senhor como você conheceu. E entendam e vejam os benefícios de servir ao Senhor. E então, abrace esta causa. Faça a vontade do Senhor valer na sua vida, porque Ele conta com você. Deus te abençoe, permaneça firme. Até breve com mais uma mensagem, um momento de reflexão para a sua vida.
Deus te abençoe, um grande abraço.